pela União. Então, tinha os espaços específicos, os funcionários eram federais, tá? E o dinheiro para manter, para custear aquele espaço, era federal. Então, o município, ele não tinha que se preocupar em gerenciar os valores daqueles espaços, porque eles eram mantidos diretamente a nível federal. Agora, as pessoas que precisavam de internação iam para onde? Para um hospital, e cada cidadão, a partir do momento que ele pagava a Previdência Social, ele ganhava uma carteirinha do INS, do INAMPS, e para ele, né, para quem era o trabalhador e para os seus dependentes. Tá? Então, quem tinha isso ia para o hospital e era atendido naquele local. Tá? Quem não trabalhava? Santa Casa, assistência social. Tá? Era bem complicado, sim. Ou então teria que pagar. Então, o que aconteceu nessas normas operacionais básicas, como é que elas foram organizadas, né? Primeiro, operar as demandas previstas na Constituição e na Lei Orgânica de Saúde. O que estava previsto ali? Todo o cidadão tem direito à atenção à saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, essas primeiras normas era para dar conta disso, como essa rede seria organizada. Tá? E em cada NOB que foi surgindo ao longo dos anos, novas formas de relação entre os gestores foram sendo introduzidas. E aí, os gestores, a gente fala em cada nível, cada ente federativo, por exemplo, da União, como é que era a relação com os municípios, como é que era a relação com o Estado, dos municípios com o Estado, enfim, de que forma isso acontecia, e também novos formatos de alocação de recursos, porque quando vem um dinheiro, mas eu posso usar ele para quê? Eu tenho muita coisa para fazer, eu vou usar ele para quê? Tá? Como é que eu vou prestar contas desse dinheiro? E aí, meu povo, chegaram trocentas NOBs, tá? E a última NOAS, que é a Norma Operacional de Assistência à Saúde, de 2002, ela ampliou a responsabilidade dos municípios na atenção básica. Estabeleceu que o processo de regionalização como estratégia dos serviços de saúde, ou seja, a partir desse momento que foram implantadas as regiões de saúde dentro dos municípios, dentro dos estados. Até ali eram os municípios, não tinha ainda essa organização das regiões. As reuniões, a criação da CIR, da Comissão Intergestores Regional, ela foi acontecer quase 10 anos depois, em 2011, que começaram as reuniões da CIR. Se formou essa comissão e eles começaram a ter reuniões para discutir, enquanto região, as necessidades e as possibilidades de atenção à saúde daquela região. Tá? Isso a gente vê o quanto melhorou a acessibilidade, foi fundamental para que o princípio da integralidade do SUS fosse mantido, fosse efetivamente atendido, tá? Por causa dos espaços de quem vai fazer o quê. Então,
essa regionalização como estratégia dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade da gestão do SUS e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. O que é isso? Qual é o tipo de gestão que o município tem? Por que isso é importante? Lembra lá daquelas informações, o que o município tem conta, pode dar conta de atender? O que tem na rede do município? Ah, só tem unidade de saúde, não tem hospital. Ou se tem um hospital, ele é só para aquelas, ele é quase um pronto atendimento, tá? Para pequenos, ele é atenção básica e um pouquinho da secundária, tá? Então, que tipo de gestão esse município vai ter? Gestão básica, tá? Ele vai receber os valores para dar conta da gestão básica. Agora, o município que tem todos os níveis de atenção instalados para atender os seus munícipes, ele vai receber, o tipo de financiamento é gestão plena, ou seja, ele recebe todos os recursos, considerando os 3 níveis de atenção, que é um recurso que é repassado de forma diferente, mas o município os recebe. Por exemplo, ele recebe o que é da atenção básica, mas ele também recebe o valor correspondente às internações hospitalares, tá? Ou aos exames que são realizados, mais complexos, o que exige maior tecnologia. Então, quanto mais população o município tem, mais processos de trabalho ele pode se habilitar. Por exemplo, na saúde mental, tá? Se o município tem menos do que 10 mil habitantes, ele não pode manter um CAPS. Ele vai atender um núcleo de apoio à atenção básica. É diferente. O repasse financeiro para um NAAB, tá? Ele é menor do que um CAPS. Porque a necessidade de profissionais naquele núcleo é diferente. O número de profissionais é diferente. Só um pouquinho, gente. Eu estou ficando com calor. A luz está barata, vamos gastar um pouquinho mais de energia. Então, gente, se a gente vai olhar todas, tem várias NOBs ali, tem a 1 de 91, a 1 de 92, 1 de 93, 1 de 96. Então, gradativamente, isso foi acontecendo até que, em 2002, a NOAS definiu como é que cada município ia fazer a gestão dos seus recursos. A que valores de recursos ele tinha esse direito? Em que nível de atenção? Aí, gente, foi criado, tá? Em 96, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, tá? Alguém de vocês já ouviu falar da famosa CPMF? Vocês não são dessa época. A Hilda já ouviu falar, tá bom, Hilda. Foi em 96, tá? Muitos de vocês não eram nem nascidos ou eram muito bebês.
Gente, quem de vocês nasceu no século passado? É no século passado? 96, é no século passado. Rogério, Roberto? Ó, não tá tão assim. Hilda, 83. Que mês de 83, Hilda? Hilda, tens a idade do meu filho. Meu primeiro filho nasceu em 83. Então, gente, a movimentação financeira, tá? Em maio, o Jefferson nasceu em setembro, ó, um pouquinho mais velha que ele. Sim, gente, eu tenho um filho de quase 40 anos. Isso assusta? Sim, ainda nem começou, a vida começa aos 40, né? Então ainda tem tempo até lá. Nem começou a viver. Exatamente, Roberto. Então, gente, a CPMF, ela foi criada como a movimentação financeira, ou seja, sobre cada transferência, sobre cada cheque, naquela época se usava cheque. Tá? Hoje ninguém mais sabe o que é um talão de cheque, né? Então, cada movimentação financeira tinha um imposto, tá? E esse imposto, né, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, porque ela foi criada não para ser um imposto definitivo, né, e sim provisório, e que a arrecadação, na verdade, seria para engordar, para ser incorporada aos recursos da saúde. Mas, eis que isso não foi feito. Tá? Então, em 2007, foi suspensa a CPMF e não resultou em aumento de recursos. Tá? Porque na proporção que o dinheiro da nova contribuição entrava, havia uma redução da participação de outras contribuições sociais. Então, o governo tinha esse valor, mas outros que deixaram de existir. Então, na verdade, na soma lá dos recursos, ele acabou não engordando esse recurso da saúde. Tá? De forma, então, que o volume de recursos destinados à saúde ficava sempre no mínimo estabelecido pela emenda constitucional 29 de 2000, tá? E a emenda 29 de 2000, ela definiu teto de gastos, tá? Então, ela foi travando, foi organizando, na verdade, a vinculação de algumas receitas à política de saúde nos 3 níveis de atenção, que é o que a gente anteriormente, quando foi criado o SUS, dizia que no seu início a União deveria destinar 30% do seu orçamento para a saúde, porque a gente estava num momento de transição. E essa vinculação, essa emenda constitucional, ela foi sendo organizada e implantada até 2004, quando a implantação tinha que estar completa. Ou seja,
gradativamente em cada ano, tá? Tinha que ter um aumento de investimento em saúde até atingir, no mínimo, um determinado valor. Este mínimo estabelecido foi: os estados tinham que aplicar pelo menos 12% sobre a receita líquida de alguns tributos para a saúde, e aos municípios 15% da sua receita. Tá? E a União tinha que gastar, então, o valor gasto no ano anterior, acrescido da variação do PIB, tá? Do piso interno bruto. E aí foram criados blocos de financiamento. Tá? Cada dinheiro, o financiamento que vinha dentro dessa organização financeira foi definido para o que seria utilizado nos municípios. Por exemplo, um valor X destinado para atenção básica, outro valor para atenção à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, outro valor para vigilância em saúde. Então, esses blocos, eles eram divididos em várias gavetinhas e cada gavetinha recebia um valor, tá? Mais um valor para assistência farmacêutica, mais um valor para gestão do SUS. Então, organização, espaços, implantação de registros, de sistemas de registro, enfim. Investimento na rede de serviços de saúde. Tá? Eu tinha que melhorar em termos de equipamento, em termos de espaço físico, e criar mais espaços na rede de serviços de saúde. Para cada um desses blocos tinha lá o seu valorzinho. Tá? Aí, por exemplo, o município recebeu um valor X para a vigilância em saúde, que sempre foi o primo rico. E uma parte desse valor não foi utilizado na vigilância, porque ela não precisava disso. Mas eu tinha uma necessidade muito grande de investir na rede. Não podia. O dinheiro que eu pudesse investir na rede de serviços era o que estava na gaveta deste bloco. Não podia pegar da outra gaveta, não podia pedir emprestado e depois devolver, porque tem que prestar contas. Tá? Então, esses eram os blocos que tinha. E isto mudou recentemente. Na verdade, nós ficamos 11 anos com esse modelo. E aí, pessoal, foi criada, tá? Em 2012, a Lei Complementar 141, tá? Que é hoje a maior referência legal no que se refere ao financiamento do SUS. Tem um manual do financiamento do SUS que detalha todos os itens da Lei Complementar 141, tá? Por exemplo, o município vai fazer um consórcio, como é que ele tem que fazer? Ele vai querer contratar pessoas, como é que se faz esse concurso? Ele vai querer comprar equipamentos, ele tem que passar por licitação. Então, toda essa organização está descrita, o mais atual que a gente tem é a Lei Complementar 141. Lá no quarto semestre, gente, nós vamos esmiuçar essa Lei 141 para ver qual a relação dela, principalmente com o serviço médico, como os contratos dos médicos, das cooperativas médicas, dos serviços médicos, são realizados no município, no estado, a partir dessa lei. Como é que as licitações são feitas, por exemplo. Tá? E aí,
a gente tem, em 2017, foi alterada a portaria, tá? Que trata das normas sobre o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e os serviços do Sistema Único de Saúde. Tá? E nós tivemos a famosa Emenda Constitucional 95 de 2016. Tá? Esta emenda de 2016 estabeleceu o limite de gastos públicos em saúde por 20 anos. Não podia aumentar os gastos, salvo em situações de emergência ou calamidade ou pandemia, tá? Aí tinha que haver toda uma reestruturação para dar conta das necessidades. Quer dizer, o dinheiro tinha que ser aplicado de uma forma diferente. Claro que financiando algumas coisas em detrimento de outras, porque não tem como, de repente, cair mais dinheiro num lugar onde já não tinha. Tá? Então, houve, na verdade, um ponto de inversão. Os municípios acabaram com esta responsabilidade, tendo que investir mais do que a União. A responsabilidade sobre a atenção à saúde aumentou. E isso também foi uma forma do município buscar mais a sua organização para investir em prevenção, porque ele não tem como financiar gastos, tratamentos caros, porque ele não tem esse valor. Tá? Então, ele precisa reorganizar a saúde, a atenção à saúde no seu território para reduzir os custos. Tá? Como é que eu vou otimizar melhor? Como é que eu vou reduzir esses custos? Tá? Então, em 2017, essa portaria modificou as normas do financiamento e a transferência de recursos. O que antes, deixa eu desligar aqui. O que antes ia para várias caixinhas, tá? Só um pouquinho. Então, essas caixinhas todas que tinha, né, atenção básica, atenção secundária e terciária, investimento em espaços físicos, vigilância, farmácia, todos aqueles bloquinhos que tinha, eles desapareceram. E foram criados dois grandes blocos. Tá? Então, aqueles blocos que tinha lá em 2007 não tem mais, e hoje passa a ter custeio e investimento. Tá? Eu tenho dois grandes blocos. Então, tem algumas coisas que são de custeio, outras coisas que são de investimento, tá? Ou seja, eu vou investir na minha rede, na qualificação da minha rede, com espaços físicos, com recursos humanos, com equipamentos, e eu vou custear essa rede de saúde. Então, são dois grandes blocos, e isso, na verdade, facilita algumas coisas, porque o gestor sério, preocupado com a atenção à saúde dos munícipes, ele vai
investir, ele tem mais liberdade de direcionar o valor que ele recebe para realmente as necessidades da população. Tá? Qual foi a grande preocupação quando isso aconteceu? Que, na verdade, aquele pouquinho daquela gaveta do bloco da atenção básica que tinha antes diminuísse mais ainda. Isso foi uma preocupação. Que a ideia, porque sempre, a saúde curativa, eu tenho tantos equipamentos, eu coloquei mais um raio-x para atender a população, mais uma tomo, mais uma ressonância, mais um hospital, tem mais cirurgias e não sei o quê, mas os municípios não têm condições de custear isso. Eles precisam fortalecer a atenção básica para que menos recursos sejam utilizados na atenção secundária e terciária, porque os recursos que eu vou utilizar são muito altos para atender um número pequeno da população, e não a população em geral, em função do alto custo desses serviços. Aí, o que eles fizeram? Prevendo já que alguma coisa ia direcionar para isso, mudar o financiamento da atenção básica. Ou seja, para vocês receberem o valor referente à atenção básica, o trabalho tem que ser feito dessa forma. Então, na verdade, foi uma forma de puxar a responsabilidade dos municípios para uma devida atenção na organização, na atenção básica. Então, aqui, né, a gente tem os bloquinhos, aqueles todos, né, atenção básica, vigilância, gestão, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, que passaram para 2 grandes blocos, bloco do custeio, bloco do investimento. Tá? Então, o financiamento para atenção primária, tá? Ele teve algumas mudanças. Então, a atenção primária é de responsabilidade do município. A organização da rede, a qualificação desta rede, os fluxos de trabalho, a gestão do trabalho, a gestão do cuidado à população é responsabilidade do município. Mas o financiamento é tripartite, ou seja, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Tá? Cada um desses entes federativos tem um repasse a fazer para o município. Tá? O município vai repassar para o seu fundo municipal. E tem o gestor do fundo municipal que vai receber todos esses recursos, tanto da União quanto do Estado, e vai ver o que precisa ser gasto na verdade, a organização, o orçamento elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, que às vezes a equipe técnica é 1 ou 2 pessoas, às vezes são muitas pessoas, que vão organizar, elaborar o orçamento, e esse orçamento da saúde, ele tem 2 momentos de elaboração. Primeiro o orçamento, na verdade, plurianual, que ele vai estar ligado à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é do município, na verdade, ente federativo tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é plurianual, e que vai fazer uma previsão de orçamento para
cada um destes 4 anos. São previsões orçamentárias. Já a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela é mais fidedigna, porque ela trabalha com recursos com uma previsão mais atualizada, tá? Então, na lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias, normalmente não se fecha muito aquele valor, eu preciso ter uma previsão, e aí a previsão vai ser de acordo lá com cada ano. E esta lei de diretrizes orçamentárias é que vai embasar a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Por exemplo, agora está sendo elaborado o Plano Municipal de Saúde para o próximo quadriênio, tá? E esse plano, para ser elaborado, ele já precisa da lei de diretrizes orçamentárias para o próximo quadriênio para saber o que eu posso fazer, tá? Já a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, ela tem dados mais fidedignos e quando eu elaboro a PAS, a Programação Anual de Saúde, eu já tenho mais informações para saber até onde eu posso levar minhas ações para atender aquelas metas, aqueles indicadores. Ai, gente, falem um pouco comigo, eu tô falando sem parar. Tô aqui tomando meu cafezinho. Eu sei que vocês estão ali, mas eu queria que vocês estivessem mais comigo. Gente, tá muito confuso isso, ou a forma que eu estou passando tá tranquila, vocês estão conseguindo entender? Que é um troço muito louco essa nossa organização da saúde. Querem fazer um intervalo? Uns 10 minutos, pode ser? Daí a gente sai um pouco mais cedo? Agora são 18h19, 18h30 a gente volta. Sim, Roberto. Bom cafezinho também para vocês. Eu queria ver vocês de vez em quando. Oi, prof. Oi. Fale, Carol. Fala comigo. A gente está aqui. Quer ver? Eu vou ligar aqui, então. Quero ver quem... Ô, Carol, vamos abrir a câmera para a prof. Hã? Fala, Andressa. Vamos abrir a câmera para a prof? Vamos abrir aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Peraí que eu estou tentando abrir. Ai, Oi, Roberto. Oi, prof. Viu? A gente está aqui. Oi, prof. Oi. Ai, que bom ver vocês. Oi, Andressa. Ah. Tá A gente bom. está aqui, prof. Vou mostrar minha cachorrinha aqui para a senhora ver. Tem cachorrinho? A Donatella. Ai, que amor. Vou botar aqui. Oi, gente. Tá um chumbo. Tô aqui com o meu café também, fazer companhia para vocês. Olha aí, ó. Vou mostrar Viu, prof? Nós estamos no aqui intervalo. no abro de trabalhão. Olha a minha Ah, eu acho que aqui, ó. sim, agora ela quer participar. Ai, que linda, uma Olha golden. É 2 golden. Olha aqui, Bartol. Olha aqui. Ai. Ele tá tentando subir no sofá, olha. Ele subiu. Eu acho lindo esse cachorro e eles são muito dóceis, né? Eles são... Não é porque é meu, mas ele não tem de mais querido.
Ele é um amor. Eles parecem gente, porque só falta falar mesmo. Eles falam cachorrês. Isso é verdade. E eles entendem a gente. Quem gosta de bichos, quem tem. Eu já tive 2 cachorros. Tive um Cocker Spaniel lindíssimo, era o meu filho, o Billy. Ficou conosco 15 anos e 11 meses, quase 16 anos. Bem velhinho, todo grisalho ele estava. Mas era o meu bebê. Durou bastante, né? Sim, mas também o jeito que era cuidar da criança. Sim. E a gente tinha o Fred também. O Fred era a mistura de alguma coisa com qualquer coisa que deu certo. Ele era... Não dava para identificar muito bem. Ele tinha uma mistura de beagle, sabe? Mas sabe aquele cachorro querido? Era um fofo. Também ficou conosco 11 anos, aí ele infartou. O meu já tá branco aqui, ó, de velho. Não tá tão velho, mas tá ficando já. Olha, a gente estava falando sobre cachorrinho idoso na aula de manhã. Quantos Eles colegas da nossa envelhecem. turma, todo mundo quase tem cachorro, gato, ou todos. Sabe qual é? Quando eu tinha o cachorro, o Billy estava velhinho, assim, a minha única preocupação era que eu tivesse que decidir sacrificar ele em algum momento. Isso ia ser um sofrimento. Mas isso eu também acho que eu não saberia lidar com uma situação assim. Eu ia ficar é horrível quando a pessoa tem que decidir isso, né? Lá em casa a gente não, né? Eu fui saber depois, mas o pai e a mãe tiveram que fazer eutanásia. Meu pai também fez meu cachorro. Eu também não, acho que eu não teria. Não sei. A gente fica depois. Meu Deus. Mas é a vida, né? Difícil, né? É ele que estava vendo o sofrimento diário, né? Então eu não poderia mesmo participar da decisão. Então. Na verdade, são momentos que muitas vezes vocês vão viver em algum momento, né? Sim. É aquele momento que eu tenho que decidir, eu não posso, não adianta mais investir. Vamos deixar essa pessoa descansar. É o momento da gente parar de brincar de Deus e deixar a vida seguir o curso. E isso é muito difícil. E quanto mais cuidado os bichinhos, mais eles chegam numa idade de acontecer isso, né? Porque se tu deixa o cachorro na rua, geralmente ele vai pegar alguma doença ou ser atropelado e não vai chegar a essa fase da vida, né? E agora, se ele for bem cuidadinho, ele vai passar por um período assim, né? Provavelmente. Sim. Vai definhar, digamos assim. Então, sabe que eu estava me lembrando de uma situação que onde a gente morava antes. A Pet era 2 casas, a gente morava segunda casa antes da esquina, e daí dobrando ali, a segunda casa era a Pet. E aí eles vinham buscar o Billy e o Fred caminhando, né? Só que chegou um momento em que o Billy não conseguiu mais caminhar, e a filha da dona da Pet tinha tido um bebê e já estava grandinho, então ela tinha um carrinho de bebê. E eles começaram a vir buscar o Billy com um carrinho de bebê. E aí sentavam o Billy dentro do carrinho e ia sentadinho, assim, bem bonitinho. E o Fred correndo na frente e puxando, porque nunca tinha tempo para nada. Mas realmente, na verdade, eles devem ter muito problema de identidade, né? Porque eles começam alguns acham que são gente, outros têm certeza. É verdade. É verdade.
Na verdade, os gatos acham que são reis, né? Donos do mundo. Pelo menos os meus, né? Querem mandar na casa. Ah, o meu também manda. Manda e desmanda. Não pode fechar uma porta aqui, nem que o meu gato, um deles pelo menos, o amarelo, se tu fechar uma porta, ele quer abrir aquela porta, ele se pendura, se arrebenta a porta. Que coisa, tudo né? certo. Coisa fechada. Não, nem no banheiro a pessoa pode ir com a porta fechada. Pelo menos eu não posso, as outras pessoas da casa podem, mas eu não. Já não chega minha filha, ainda o gato também tem que estar junto. Ai, ai. Que idade tem tua filha? Tem 5. Hã? Tem 5. Ah, 5. Tem que trazer ela pra gente ver. Ah, uma hora ela vai, quem sabe, o ano que vem, né? Não sei, esse ano talvez ainda dê algum dia uma chegadinha ali, algum dia que vai a mãe. Assim. Ano que vem vocês vão estar vocês vão ser vocês vão estar em cenários 3, turma B, a quinta, eu não sei mais agora se é a turma A, porque os 2 cenários vão ser nas quintas, um quinta de manhã e um quinta de tarde. Eu não sei agora com qual turma eu vou ficar, eu sei que eu vou estar na quinta de manhã. Mas vai continuar com a gente, prof. Eu não sei qual é a turma, se é a B que está de manhã e a A de tarde, aí eu continuo com vocês. Eu não consigo manter a turma da tarde porque eu tenho projeto. A gente é de manhã. Vocês já sabem, para o semestre que vem, o nosso horário segue de manhã? Eu não sei. Eu sei que vai ter cenários 3, manhã e tarde, na quinta-feira, mas eu não sei qual é a turma que é de manhã e qual é a turma que é de tarde. Eu não sei se inverte isso ou não. Eu não sei nada também. Vocês estão se dando conta que daqui a um mês acabou? A gente está se dando. A gente está ficando apavorado, na verdade. Eu acho, Eu não sei se é porque a gente ficou meio online, sei lá, ou se o tempo realmente está passando mais rápido, porque eu nem vi esse ano passar. Ai, gente, esses 2 anos não existiram no meu calendário. Estava muito estranho isso. Muito. Na verdade, é como se vocês começassem efetivamente o curso no ano que vem. Eu sinto isso. É verdade. Foi assim mesmo. Porque até agora, muitos de vocês não se encontraram ainda, né? Isso é verdade. Não, eu acho que... Assim, se encontrar... Acho que não por causa das provas, né? Quando tem prova, tá todo mundo junto com a presença, pelo menos. Talvez. Mas vocês estão tendo prova presencial, as práticas estão, né? A de anatomia, sim. Já desde o outro semestre. Então tá, gente. Vamos seguindo. Vamos mais um pouco. Agora a gente já fez um intervalozinho. As conversas. A gente estava aqui, como é que se diz? Botando o papo em dia. A Melissa conversando, querida. Ela fica... Quando eu ligo o áudio aqui, às vezes, se é trabalho, eu tenho que sair para lá ou levar minha mãe, levar ela para lá, senão ela fala o tempo todo. Também quer participar, né? Sim. Então tá, gente. Vamos lá, então.
até dezembro de 2019, o bloco financiamento da atenção primária, por exemplo, ele era realizado por habitante, era o PAB fixo e o PAB variável, tá? O que é esse PAB fixo? É um valor X de acordo com o número de habitantes que tem. Cada habitante tem o direito a um determinado valor, que era, tá? Pequenininho. Então, isso era a responsabilidade da União, o governo federal que tinha que repassar por meio do bloco da atenção primária, que antes tinha aqueles blocos todos, né, para o município, tá? E uma parte do bloco de investimentos. Tanto que, recentemente, vários municípios construíram unidades de saúde novas, tá? Até os que a gente tem visto em Campo Bom, muitas unidades são novas. E o dinheiro que era destinado, ele não era destinado para reforma, ele era destinado para construção, tá? E aí tinha, por exemplo, essas unidades eram para, dependendo do espaço onde elas eram construídas, ela podia ser uma unidade nível 1, nível 2, nível 3. O que é unidade 1? Para uma equipe. O território onde ela seria construída é para atender somente uma equipe de estratégia da saúde da família. Isso significa menor número de salas, menor espaço, tá? Às vezes, foram construídas em alguns locais unidades nível 2, que já são um pouco maiores, mas que, por enquanto, ainda tem uma unidade, uma equipe só, porque a ideia é porque tem grande probabilidade de aumentar o número de habitantes por migração dentro do município, ou porque se pretende fazer um residencial maior em algum lugar com muitas pessoas, o que vai acabar necessitando de mais equipes. E o 3, na verdade, pode suportar 4 equipes. Então, a maioria das plantas, ela tem a mesma configuração, tem que ter a sala de grupos, tem que ter a recepção, a sala de vacinas, o consultório odontológico, nível 1 não tem consultório odontológico, tá? E assim vai aumentando de acordo com as necessidades daquele espaço. E aí, o financiamento, nesses casos, como é que foi destinado, isso era a nível federal, né, o financiamento para investimento, ou seja, o investimento, a construção de unidades está dentro do investimento, a compra de equipamentos, por exemplo, dentro do investimento, tá? Então, o Fundo Nacional de Saúde tem a conta específica para este financiamento em nome do Fundo Municipal. E aí tinha a definição de como seria gasto esse recurso, né? As ações, as atividades que eram realizadas e que tinham gastos que podiam ser cobrados, por exemplo, elas tinham que seguir, tá? A RENASES. A RENASES é a Relação Nacional de Serviços e Especialidades em Saúde. Tá? Então, eu posso fazer, na atenção primária, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um teste rápido HIV, é um serviço. Tá? Então, a RENASE tem toda essa lista e esses procedimentos podem ser feitos na unidade, na atenção primária ou
algumas vezes secundário. Tá? E o valor que o município recebia até dezembro, ele tinha alguns critérios, né? Por exemplo, recursos de compensação de especificidades regionais, alguma coisa relacionada, por exemplo, é uma área que tem muito rio, que precisa de, que tem, eu preciso, por exemplo, de uma unidade, como tem lá no norte, aquelas unidades que se deslocam, elas são, é um barco unidade, e ele vai indo. Tá? Então, essas pessoas têm uma necessidade diferente, às vezes precisa mais alguns recursos. Então, com base nisso, a composição do valor repassado por habitante era também embasado nisso. Tá? Recurso de investimento, estruturação, na implantação, por exemplo, entra o recurso para construir a unidade, para equipar a unidade, enfim, esse recurso, né, ele vem desses projetos específicos. Então, o primeiro recurso era per capita, por habitante, o outro por projetos específicos, o terceiro, recursos de investimento, o quarto, de recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas prioritários, como equipe de saúde da família, saúde bucal, agentes comunitários, núcleo de apoio à saúde da família, os NASF, né, consultório de rua, saúde da família fluvial e ribeirinha, que é esses que tem os barcos lá, a atenção domiciliar, a SAAD, Serviço de Atenção Domiciliar, o PSE, Saúde na Escola, as academias de saúde, tem vários recursos também para estas, que este valor, esse recurso aqui do D, tá? Ele era chamado de PAB fixo. Essa parte de recurso per capita, aliás, esse aqui é PAB variável. A parte do recurso per capita era chamado de PAB fixo, valor X por habitante, e aí ele tem uma variação nos municípios, depende da característica demográfica, social, epidemiológica do município. E o PAB variável. O PAB variável era um X a mais que o município recebia por cada estratégia implementada. Tá? Cada equipe de saúde da família a mais, quanto mais população atendida, maior o recurso. Tá? E o outro recurso era o recurso que era condicionado a resultado e avaliação do acesso e da qualidade na atenção básica, tá? Como era definido, a sigla era o PMAC, tá? O Programa de Melhorias de Acesso e da Qualidade, tá? Como é que era o PMAC? O PMAC tinha um recurso, que a ideia era de melhorar a qualidade, a resolutividade da atenção básica. Então, um valor X era destinado para as equipes fazerem o seu processo de avaliação. Então, a equipe não era o gestor, a equipe precisava aderir ao PMAC. Tá? Para fazer essa adesão, ela tinha que fazer um cadastro, né, com o gestor que cadastrava, mas a equipe que tinha que fazer essa solicitação. E aí ela recebia um instrumento para avaliação dos seus processos de trabalho, que era, na verdade, a avaliação interna do PMAC. Tá? Aquele item, como é que eu faço o agendamento? Tá? Então, tinha lá uns itens para responder que cada equipe iria fazer a sua avaliação.
Então, com base na avaliação que a equipe fazia, ela tinha que elaborar um programa, uma proposta de melhoria da qualidade do acesso e da qualidade do atendimento. E isso dava recursos. E não é assim, isso tu não fez certo, então tu não vai ganhar o recurso. Não, o recurso vinha, tá? Só que não adiantava, por exemplo, o gestor dizer, eu quero que todas as equipes aqui vão aderir ao PEMAC. Não, quem tinha que querer aderir era a equipe, porque senão as coisas não funcionariam. Isto na teoria, tá? Mas se o gestor chega para a Hilda e diz, como coordenadora da unidade, tá? Eu quero que tu converse com a tua equipe, tá? Porque ela precisa querer aderir ao PEMAC. Eu só te lembro, tá? Que o PEMAC tem um recurso financeiro para o município. Ou seja, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, vocês têm que querer, mas é por livre, espancada pressão que a coisa vai funcionar. Tá? Para o bem do município. Manda quem pode, obedece quem precisa e tem juízo, né? Então, o PEMAC injetou muitos recursos e realmente modificou muito. Então, o PEMAC ele tinha várias etapas. Ele tinha a etapa em que a equipe resolvia fazer a sua avaliação interna, ajustava os seus processos de trabalho, depois vinha o avaliador externo, que era mantido pela União, que fazia a avaliação e que fazia sugestões de processo, e depois a terceira parte, que era fazer os ajustes com base na avaliação externa. E realmente muitas coisas melhoraram, porque obrigou as equipes a olharem para o seu quintal, a pensar o que é que nós podemos fazer com este espaço, com estas pessoas, com este material. Nós só conseguimos fazer isso. Para melhorar nessa qualidade, nós precisamos melhorar esse fluxo, nós precisamos de mais material para isso. Nossos recursos humanos não são suficientes, a nossa área física não é o suficiente. E eles tinham que fazer toda essa avaliação, tá? Então, vinha o recurso para melhorar isso. E por isso que os municípios queriam aderir, quanto mais equipes para o PEMAC, melhor. Eis que, em 2018, cortou-se o PEMAC. Tá? Não tem mais. Tanto que lá no material de vocês ainda tem sobre PEMAC, eu só falo o que era o PEMAC, porque ele não existe mais, então não tem porque a gente estudar detalhadamente, né, como é feito o PEMAC. Antes, a equipe tinha que fazer isso, ou seja, o médico da saúde da família estava vinculado a esse processo de trabalho. Tá? Então, hoje ele não existe mais, a gente deixa o PEMAC de lado, mas vocês já sabem o que é esse PEMAC, daqui a pouco, em algum momento, ele pode ser novamente acionado para ser utilizado nas unidades, mas aí com certeza eles vão mudar o nome. Então, gente, olha o que tinha, o valor, o piso de atenção básica fixo que tinha, tá? De julho de 2013, tá? De 10 de julho, essa portaria, até até 2018, ela tinha, né, no final de 2018, ela tinha esses valores, tá? Então, era o PAB fixo que tinha, né, um ajuste de valor, um ajuste, né, o salário,
E esses valores, agora no final, eram de 23 a 28 reais ano por habitante, PAB fixo. Não importava o que o município fazia, ele recebia tanto por habitante, tá? E aí foi decidido, já tinha sido definido, porque o município ia receber 23 reais por habitante, porque ele recebia 24, ou 25, ou 26, até 28, tá? Dependia, então, de 4 faixas para ver em que o município se enquadrava. Dentro dessas faixas era avaliado PIB per capita, percentual da população com plano de saúde, ou seja, se eu tenho 50% da população com plano de saúde, o meu investimento não precisa ser tão alto, então o valor reduzia, tá? Percentual da população com Bolsa Família. Pessoal, percentual da população com Bolsa Família quer dizer que é uma população de alta vulnerabilidade, de baixa renda, então ele precisa de mais atenção. Então, a saúde precisava. Então, todos esses indicadores compunham o valor que era destinado ao município, tá? Percentual da população em extrema pobreza, densidade demográfica, tá? Então, tudo isso compunha este indicador, aliás, a composição deste valor para ser passado por habitante. E o piso da atenção variável, básica variável, é aquilo que eu falei antes para vocês, agentes de saúde, saúde da família, saúde bucal, povos indígenas, sistema penitenciário, saúde do adolescente em conflito com a lei, algum outro programa que era instituído por meio de ato normativo, ou seja, o que viesse ainda a surgir era relacionado a piso variável. Cada um desses itens acrescenta um valor no retorno do piso ao município. Eis que surge a portaria 2.979, de 12 de novembro de 2019. Tá? O que essa portaria diz? Ela institui o programa Previne Brasil, tá? Que estabelece um novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, custeio, tá, gente? Por meio da alteração da portaria, que era aquela portaria do 28 de setembro de 2017, que fez o quê? Investimento e custeio, tá? Esta portaria de 2019, ela mudou a forma de repasse do custeio, tá? Vou ligar a luz. E aqui a gente já tem, né, para entender o que muda, né? Então, tinha o PAB fixo, gente, o PAB fixo, ele chegava a 5.575 cidades brasileiras, sem exceção, e variava entre 23 e 28 por habitante ano, dependendo daqueles 7 indicadores. E o PAB variável, ele tinha basicamente essa missão de induzir os gestores a ampliar, adotar a estratégia da saúde da família, tá? Porque quanto maior a cobertura da estratégia, maior o valor, tá? E aí, eu tenho esse valor que era dividido em 12 parcelas, uma parcela mensal.
mudando esse valor, tá? Foi feito, então, esse novo modelo, tá? Que muda, então, né, a 28 mudou essa portaria do custeio da atenção básica. Financiamento permanece igual, tá? Como é que a seção do custeio da atenção primária foi organizada? Não é mais por PAB fixo, por PAB variável, e sim por 3 itens, tá? Que é captação ponderada. O que é captação ponderada? É cadastro das pessoas. Não é mais por população conforme IBGE. O que isso exige, na verdade? Exige que o município realmente faça o cadastro da sua população. Ele tem que saber quem é a população do seu território, tá? Quanto maior a cobertura da estratégia da saúde da família, melhor, mais informações vai ter. Mas determinado município só tem 30% de cobertura de estratégia da saúde da família, mas a saúde é para todos. O que ele vai fazer com o restante? Aquele valor eles não vão receber, a não ser que o município faça esse cadastro, tá? Então, para fazer esse cadastro, ele tem duas possibilidades. Ou ele coloca equipe, e na verdade ele já tem isso, né? Porque tem as outras, né? Se 30% tem cobertura de estratégia da saúde da família, os outros 70% tem que ter unidades de saúde que são referência para o restante da população. Então, tem duas opções. Ou passa esses outros espaços para estratégia da saúde da família, aumenta a cobertura, tá? Ou cadastra esses outros espaços como unidades de atenção primária e todas as pessoas que são atendidas ali têm que ser cadastradas. Tá? E aí, eles foram realmente muito atrás para poder cadastrar o maior número possível de pessoas. Mas e aí, às vezes, a gente tem aquelas situações, mas essas pessoas, elas têm plano, elas não usam o SUS, não usam a unidade. Tudo das coisas eles usam. Tá? Entra. Aqui tem um pouquinho. As amigas da minha neta, a melhor amiga da minha neta, vem atrás dela, porque daqui a um pouco ela vem para o condomínio. Ai, vamos lá. Então, muitas vezes, e vocês devem ter percebido quando vocês passaram nos territórios agora, que tem uma preocupação, essa aqui eu não faço as visitas, mas eu consegui cadastrar a família, tá? Porque o cadastro implica em retorno, tá? Então, captação ponderada é isso, tá? E aí, a gente também tem que pensar que a população cadastrada na saúde da família, que a gente chama de população adscrita, tá? Ela recebe um valor um pouco maior do que aquela que é atendida pela unidade primária em saúde. Tá? Por quê? Porque eu tenho os agentes de saúde. Então, a forma de trabalhar da unidade de saúde da família é diferente daquela unidade da atenção primária, onde a demanda, onde o atendimento é por demanda. Não se faz
plano como é que é chamado o plano? Ai, gente, eu já estou esquecendo as coisas. Cada equipe tem que fazer, tá, mensalmente, uma programação das suas atividades. O que eu preciso melhorar, o que eu tenho, eu pego lá a ficha dos indicadores, aquele consolidado, todas as informações da atenção básica que eu tenho, número de consultas, número de diabéticos, número de crianças, número de idosos, hipertensos, enfim, toda aquela distribuição a gente chama de consolidado, tá? Quem estava comigo lá na Mônaco, viu os registros ali, cada local tem o seu consolidado mensal. Então, com base nesse consolidado, eu preciso de uma programação, eu vou aumentar o meu horário para isso, ou diminuir naquilo, ou ampliar o número de visitas domiciliares, ou enfim, quais são as necessidades da população. Tá? E isto é capaz de ser feito na estratégia da saúde da família e tem menos possibilidade na equipe da atenção primária, porque a equipe da atenção primária, ela faz menos ações na comunidade, tá? Porque ela não tem essa vinculação tão forte como tem a estratégia através dos agentes de saúde, tá? Outro item que compõe esse valor, pagamento por desempenho. Ou seja, eu tive tantos atendimentos por enfermeiro na atenção básica, tantos acolhimentos, tantas consultas de pré-natal, tantas consultas de puericultura, tantas consultas da saúde da mulher, enfim, tantas o médico fez, tanto de tanto, discriminado. Lembra lá do relatório? Ali tem a discriminação. Então, é com base no que eu faço efetivamente que eu vou receber. Tá? Foram aplicadas tantas injeções, foram feitos tantos curativos simples, tantos curativos mais complexos. Enfim, tem uma listagem. RENASES, tá? Que é a lista de procedimentos da atenção primária, ela compõe o sistema de registro daquele município e eu vou ali definindo quais as atividades que foram realizadas. Tá? Isso tem que ser alimentado, tem que repassar para o ESUS, né? Então, tem que ter aquilo que eu falei para vocês, tem que ter o programa que conversa com o ESUS para que essas informações automaticamente sejam repassadas. E também tem uma forma de ver, eu tenho tantos profissionais que trabalham tantas horas. Tá? Eu tenho tantos profissionais médicos da saúde da família que trabalham tantas horas. Qual é, considerando os procedimentos, qual é a capacidade instalada que eu tenho? Quantas consultas eles podem atender? Tantas. Quantas visitas domiciliares eles podem fazer? Tantas. Quantas horas de grupo eles podem fazer? Tanto. Capacidade instalada. Mas foi feito metade da capacidade instalada. Vamos ver o que está acontecendo. Ou eles não estão trabalhando, ou eles não estão registrando. Por exemplo, foram fazer várias visitas domiciliares, foram fazer várias atividades em grupo, mas não registraram. Só registraram as consultas. Então, é como se não tivesse feito.
E isso impacta diretamente, porque se eu não registro o que eu faço, daqui a um pouco eles vão entender que eu não sou necessária naquele local. Então, tchau, tia Chica. Vai em paz. Tá? E o terceiro item, gente, tá claro para vocês isso até aqui? O terceiro item é o incentivo às ações estratégicas. Então, cada programa a mais que for instalado tem um incentivo, tem um plus a mais. Pessoal, o retorno, o valor que é repassado por, que a gente chama de captação ponderada, ele é o mínimo de R$55. Tá? Então, é diferente do que tinha antes. Se eu tenho a população urbana básica, é esse valor. Eu tenho um percentual X de população rural, para aquela população eu ganho um plus a mais. Tá? Então, dependendo das características da população, eu vou ter uma parte de população que ganha um valor cheio. Eu tenho outra, por exemplo, a rural ganha 1,3. Com se 1 é 55, 1,3, né? 55 dividido por essa divisão, tá? O que vai dar? Acho que dá 65, 66. Tá? E aí, dependendo, tem, né? Tem a população, quantos tem Bolsa Família, quantos são de extrema pobreza. Então, esta população recebe um plus a mais. Os idosos, um acréscimo a mais. Tá? E isso vai compondo o valor da captação, o que antes era o piso fixo, faz parte dessa captação, mas tem que estar cadastrado. Se não está cadastrado, não recebe nada. Tá? Isso obriga o município a se organizar para fazer os seus cadastros. E aqui tem os critérios, na verdade, que entram lá naquela ponderação, né, na captação ponderada. O que é o critério? A população, né, a vulnerabilidade socioeconômica, e aí tem todos, aquilo que eu falei para vocês, quem é mais idoso, mais criança, tem menos recursos, tá? Ajuste demográfico de acordo com a idade, tem menos de 5 anos ou mais de 65. Então, qual é o percentual dessa população cadastrada que tem isso, vai ganhar um X a mais, tá? O ajuste do tamanho e distância municipal, e aí entra a tipologia rural e urbana, né? Quem é rural tem um valor diferenciado, porque normalmente tem uma distância maior, o que pode dificultar o acesso à unidade, tá? Por isso que eles têm esse acréscimo. E aí, uma das coisas importantes, gente, quando a equipe, tá? Eu estou cadastrada, é uma equipe de estratégia da saúde da família, eu tenho que ter o cadastro do profissional vinculado àquela CNES, tá? Por exemplo, a equipe 23 está vinculado ao Código Nacional de Estabelecimento de Saúde, a unidade tal, com esse componente, e esse, como é uma equipe, ela tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro, tem que ter o técnico, tem que ter os agentes de saúde, tá? A equipe de atenção primária, então, o médico e o enfermeiro, tá? Se a pessoa
se desliga, é exonerado ou pede demissão, ela tem que ser descadastrada daquela equipe. E as equipes que não estão completas, tá? Aquelas pessoas que são daquela equipe recebem somente, tá? 50% do valor per capita, tá? De acordo com o alcance das metas dos indicadores, porque faltou profissional, tá? Então, o que é aceitável, né? Tem algumas variações que são aceitáveis, né? Algumas dentro do limite do município. Então, o município X pode ter tantas equipes e tantas pessoas adscritas no mínimo. Quer dizer, se eu tenho um município de 12 mil habitantes, quando as equipes é de 13.500 a 4.000 pessoas, quantas equipes de saúde da família pode ter? Tá? Ou seja, se eu tiver uma unidade de saúde com 4 equipes, já completou toda a população, já atendeu toda a população. Ah, mas a maioria das minhas populações são rurais. Então, eu posso ter menos pessoas por equipe, tá? Até 2.000, 2.500 pessoas por equipe por causa da distância. Então, neste caso, nessas características, eu posso ter mais equipes. Então, o cadastro das equipes e as pessoas cadastradas por equipe vai depender também do que é possível. Não pode o município simplesmente ir criando equipes ao seu bel prazer. Tá? Ele tem um limite para isso. O pagamento por desempenho, tá? É o que eu realmente faço, tá? Ele tem os indicadores. Lembra que eu digo para vocês, quando a gente falou lá dos GEMOS, tem alguns indicadores que o município tem que responder. Porque o retorno, tá, do valor per capita vai depender do atendimento daqueles indicadores. Se ele não atender esses indicadores, vai reduzindo o repasse. Tá? Então, esses indicadores, eles são selecionados com base em relevância clínica e epidemiológica, processo e resultados intermediários da estratégia da saúde da família, resultados em saúde, alguns indicadores globais, o monitoramento quadrimestral, tá? Esse vai embasar esses retornos, porque quando a gente faz o relatório de gestão, eu tenho que saber qual é a capacidade instalada e o que de cada coisa foi feito em cada unidade, tá? Então, é o que vai dar também uma forma de acompanhamento, tá? E eu tenho metas graduais que consideram o estágio da equipe. Então, se começou com 7 indicadores e com possibilidade de aumento desses indicadores anualmente. Na verdade, isso deveria ter sido iniciado no ano passado, tá? Mas muitas coisas não aconteceram. Agora que se está modificando, esses indicadores já estão sendo implantados, mas ainda tem um tempo, uma tolerância para a implantação desse novo modelo de financiamento, mas muitas coisas o município já não recebe mais, ele já tem que dar conta. E aí, nem sempre alguns indicadores foram possíveis de ser atendidos em alguns municípios, porque ele precisou de um tempo para se adaptar, eis que surgiu a pandemia. E aí muitas coisas caíram por terra. Tá? E os valores ponderados, né, nesse caso, são correspondentes à dificuldade de alcançar um indicador. Por que eu tenho dificuldade de alcançar um indicador? Por questões pela taxa de analfabetismo, de escolaridade, de distância, de vulnerabilidade social, econômica, enfim, todos aqueles
condicionantes e determinantes do processo saúde e doença acabam entrando nesses valores ponderados. Quanto mais pessoas com aquelas características, maior o retorno que eu vou receber. Tá? Só que assim, aí vocês vão dizer, então eu vou ter gente mais pobre no município que eu vou ganhar mais. Pessoal, esse valor que é repassado, ele é por ano, não é por mês. Tá? Ele é dividido em doses homeopáticas. Para trabalhar qualidade de atenção à saúde, eu preciso muito mais do que isso. Então, eu tenho que trabalhar, mesmo que eu receba um valor menor, quanto melhor as condições de vida da população, mais produtivos eles vão ser, mais recursos para o município eles vão trazer, tá? Então, isso aumenta o recurso em geral do município, é uma forma de exigir também que o município contemple. E aí eu tenho essa população de risco para atender. Mas o que eu tinha que fazer, eu não estou fazendo. O que seria essas situações que eu tinha que fazer, tá? Tem os indicadores globais, tá? Que é o número de vacinas, por exemplo. As gestantes, tá? Tenho 2 indicadores da gestante, um deles é que ela inicie o pré-natal no primeiro trimestre e que tenha no mínimo 6 consultas, e o outro indicador é que ela faça os exames de sífilis e HIV no primeiro e no terceiro trimestre, pelo menos. Então, tem que estar registrado isso. Saúde da mulher, prevenção a razão de exames citopatológicos de colo de útero por população na faixa etária de 25 a 64 anos, e o número de mamografia, razão de mamografias realizadas em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Então, indicadores que eu tenho que contemplar. Saúde da criança, tá? O indicador, não me lembro mais o nome do indicador da saúde da criança. Gente, é muita informação. Doenças crônicas. Daqui a um pouco eu vou lembrar do indicador da criança. Acho que é controle de peso. Não lembro. Doenças crônicas. Qual é o indicador? Quem é hipertenso, tá? Tem que ter uma aferição de PA, uma consulta, pelo menos uma em cada semestre registrada, e quem é diabético tem que ter o controle de hemoglobina glicada pelo menos uma vez por semestre. E o acompanhamento nos casos de tuberculose. Então, são esses indicadores que inicialmente entraram, que são os indicadores da atenção básica, o município tem que responder. Tem um mínimo que tu tem que dar conta. E esta, gente, é uma forma para aquilo que a gente pensava que vai diminuir as caixinhas da atenção básica. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas é o que a gente pode tirar disso, né? Considerando as necessidades de desempenho. Se o gestor quiser reduzir o valor da caixinha da atenção básica, que agora não é mais caixinha, né? Agora é custeio investimento. Eu vou reduzir o número de pessoas, vou reduzir o número não sei o quê, de espaços, e enfim, alguns resultados não vão acontecer. Tá? E se esses resultados não acontecerem, eu não vou receber. Tá? Então, nesse sentido, houve essa mudança, e eu acho que ela é bastante significativa, porque são aqueles indicadores necessários e importantes para a manutenção da saúde das pessoas. Tá? E a cada ano tem acréscimo de indicadores. Ainda não houve nenhum acréscimo.
tá? Mas a partir de agora, com a pandemia mais estabilizada, os novos indicadores vão surgindo. Então, o novo indicador que entra, ele automaticamente vai entrar lá no sistema do ESUS para ser respondido. Esse seria o componente 2, os próximos indicadores, tá? Mas ainda não aconteceu. Acho que isso vai ficar lá para 2022. E aí o componente, os incentivos e ações específicas, aquilo que a gente falou antes. Então, tem vários itens que compõem esse valor. Por exemplo, o que era prioritário? Programa de saúde na hora. Alguém tem ideia do que é isso? Gente, saúde do trabalhador. É estender o horário, tá? Tem um valor a mais para isso, para atender as pessoas fora do horário comercial. Então, pode fazer isso em alguns dias da semana, em um dia da semana, em todos os dias, ou eu tenho algumas unidades que fazem isso. Por exemplo, eu tenho uma equipe, eu tenho uma unidade de saúde da família, tá? E nesta unidade eu tenho 4 equipes. Então, pode se organizar para uma parte dessas pessoas, por exemplo, terem um horário diferenciado. Ao invés de começar às 8, começa mais tarde, começa às 9 para ficar até às 7. Não, começa às 10 para ficar até às 7. Ou às 9 para ficar até às 6. E assim vai organizando. A informatização, tá? Então, os incentivos para realmente ter o registro de todas as atividades realizadas e a formação em residência médica e multiprofissional. Gente, hoje os municípios recebem um valor por cada residente que eles mantiverem no seu espaço. Gente, é um alto negócio para o município manter residente, tá? Porque ele tem uma mão de obra gratuita, tá? Uma mão de obra que está se especializando, que está constantemente em estudo, em discussões e em pesquisas, o que contagia os demais, tá? E além disso, o município ainda recebe um valor, tá? Tanto residência médica quanto a multiprofissional. A multiprofissional é muito rica para o município, tá? E aí tem vários programas de residência que podem ser contemplados com a residência multiprofissional. Por exemplo, programa da atenção básica, programa de saúde mental, programa de urgência, emergência e trauma, tá? Então, dentro desses programas, eles não são uniprofissionais, eles são multiprofissionais. Para isso, tem que ter pelo menos 3 profissões, tá? Qual é a ideia? Estimular as atividades multi e interdisciplinares. E mais tudo isso aqui. Então, o provimento profissional, o que também se mudou. O programa Médicos pelo Brasil começou, por exemplo, com o programa Mais Médicos, que depois modificou para ter agora outro nome. Tá? Então, eu tenho que ter um equilíbrio, na verdade, uma equidade de alocação de recursos. Eu não posso ter muitos concentrados num lugar e no outro lugar eu não tenho. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, é um contrato federal pela CLT, certo? O que se fez quando começou o programa Mais Médicos?
ele, para se inscrever, né, não precisava ser cubano, podia ser brasileiro, tá? Mas era para alguns espaços e recebia um determinado valor, tá? Acho que era 10 mil reais. E aí, o que aconteceu? Como não tinha médicos suficientes no Brasil, eles abriram para outros espaços. Então, veio um povo de Cuba, venezuelanos, de outras regiões também, tá? O problema, o que foi muito... Eu não sei se vocês sabem como é que eram mais médicos dos cubanos. Se alguém conhece... Quais são as informações que vocês têm desse programa? Laura, alguma coisa assim, na verdade, eles eram admitidos, eles tinham um tempo, por exemplo, quem fazia parte do programa, obrigatoriamente um turno por semana, me parece que eles tinham reunião de estudos, tá? Então, quem fazia parte desse programa era assim. Por que foi tão criticado esse programa? Porque o Brasil pagava por médico para Cuba, 10 mil reais. E os médicos só recebiam 3. Exatamente. Era um roubo. Tá? Então, foi muito criticado isso, e agora está, então, depois, os médicos que estavam aqui, que eram de outros locais, eles podiam fazer, mas eles tinham que fazer uma prova, tá? Para poder validar o seu diploma, validar o seu conselho, aderir ao seu conselho, e podia seguir trabalhando no Brasil e aí ganhando o valor de referência. Muitos não puderam ficar, porque por causa eles só foram cedidos temporariamente, né? Então, outros realmente ficaram. Sim, ficavam longe. Isso mesmo. Então, em alguns, por exemplo, eles não autorizavam as famílias para sair. Tipo, eu vou segurar a família aqui, eu vou fazer aquela criatura ir lá trabalhar, vai ganhar tanto e vai devolver mais da metade para o Estado. E é isso. Então, né, a distribuição desse programa Médicos pelo Brasil é distribuição em direção aos pequenos e remotos municípios, justamente pensando nessa necessidade igualitária. Formação em medicina da família em larga escala e com qualidade, e aí a maioria deles não tinha formação, então a formação era ao longo do trabalho, e pagamento por desempenho com os mesmos indicadores do novo modelo de financiamento. Não tem mais diferença. E o outro era a estratégia, o outro componente, né, do provimento profissional é agentes comunitários de saúde. Então, entre escolher ter uma unidade de atenção básica e ter uma unidade de saúde da família, é vantagem eu ter uma unidade de saúde da família que facilita o meu trabalho e eu ainda ganho um valor a mais. Aqui é quando suspende, né? Se faltou profissional, se a equipe não está completa, ou então, se os indicadores não são, as informações não são, os sistemas não são alimentados, não recebe.
E é isso, gente. Esse material tá lá para vocês poderem revisar. Domingo de tarde, quando vocês quiserem ler, saber mais sobre gestão, estiverem empolgados. Gente, muito obrigada por estarem comigo. Espero não ter enlouquecido vocês e que vocês me deixam falar. Eu não tenho culpa. Vocês não me interrompem, eu dedilho o rosário. Vou deixar todo mundo louco. Então tá, meus amores. Beijos para todos. Somos todos, Carol. Para a turma que está comigo, tá? Quinta-feira estaremos lá, firmes e fortes. É o grupo 1 que vai voltar de novo. Beijo.